Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inconsciente e como ele é a fonte dos seus processos de cura, de ascensão, de autoconhecimento. Então, essa parte inconsciente do teu mental é a maior parte, podemos colocar assim, né? Fica lá em torno dos 95% do teu mental, né, por completo, se a gente pudesse dar um número para ele, tá? Então, o inconsciente é onde ocorrem ali, são possíveis, né, trazer as nossas curas, porque a gente traz esses aspectos inconscientes para a consciência, né? No inconsciente é onde também existem os nossos bloqueios, que de forma automática a gente está vivenciando de alguma forma. É onde existe e mora a nossa criança interna. É onde existem os nossos potenciais ocultos, né, que foram guardados durante existências, né? É onde conseguimos acessar a nossa intuição, a nossa espiritualidade de uma forma mais profunda, mais integral, tá? Então essa parte inconsciente proporciona muitas chaves, tá? E existe muito potencial aí. Eu vou dar exemplo aqui de situações que o inconsciente de vocês moldam o dia a dia, né? Como ele vai moldando o dia a dia de vocês, tá? Então, um exemplo aqui é quando você fica muito preocupado com alguma coisa, mas naquele momento que surge a preocupação, você escolhe não olhar para aquilo, ou porque não tem tempo, tá fazendo outra coisa, ou não quer mesmo, né? Então, depois de um período de tempo, isso podem ser horas, podem ser dias, né? Você se percebe, ou minutos, você se percebe ansioso, ansiosa, e aí nem sabe direito por que tá ansioso, mas ficou. Essa ansiedade, ela pode vir ali como um impulso de querer correr de algum lugar, correr de algo, correr do problema, correr das pessoas, de fugir daquela situação, de fechar uma portinha e voltar depois. Ou pode vir também através de processos, né, de controle, de querer controlar demais, né, se controlar internamente ou controlar externamente também. Então, pessoas, situações, para que você se sinta de alguma forma mais confortável, mais seguro. Ou quando você está mais cansado, insiste ali em ser produtivo, né? E depois se percebe muito irritado com pequenas coisas que te acontecem no dia a dia. Então é uma irritação muito maior do que você teria ou seria necessário para resolver aquele problema, aquela questão que apareceu ali. Quando alguém, por exemplo, quer muito realizar alguma coisa, mas quando vai realizar, desiste, paralisa, não consegue e não sabe bem porquê, né? Então, nessa questão aqui, é muito provável que inconscientemente tenha uma informação guardada de que não é seguro fazer aquilo, realizar aquilo, tá? Isso existem variáveis, né? Ou porque se passou por algum momento na vida onde realmente se sofreu ali ao executar algo ou fazer algo parecido, se colocar ali à prova, né? Ou por você não acreditar mesmo ser capaz de algo, né? Até esse acontecimento, né? Esse fato que ocorreu pode te levar a acreditar de que você não é capaz. Então aconteceu uma vez, isso foi guardado ali no teu inconsciente como uma carga emocional e junto com uma crença, né? Uma forma pensamento, ou seja, de que você não seria capaz de realizar aquilo ali. Isso pode se ampliar para todas as áreas da tua vida. Então, isso foi registrado e acaba por manifestar situações onde você vai vivenciar certas incapacidades, né? Seja não conseguir uma promoção, seja não se sentir bom para ter um relacionamento romântico afetivo, ou sentir que não consegue realizar algo, seja o que for, né?
Porque toda vez que você enterra uma emoção, ela fica guardada no teu inconsciente, tá? Nenhuma informação se perde, tá? Nenhuma vivência sua se perde. Tudo tá registrado, tá bem? Então, o que tá oculto sempre dá um jeito de vir pra consciência, né? A emoção, ela é energia. E a energia, ela tem que fluir. Se ela ficar presa ali, se ela fica retida, aquilo causa algum descompasso, né? Algum desequilíbrio, tá? Isso pode aparecer de forma mental, física, emocional, tá? Espiritual, energética. Então, a emoção ela é sempre mais forte que a razão. Inclusive, ela chega primeiro do que a razão, tá? Isso por estrutura, né, nossa cerebral, a área do nosso cérebro mais primitiva, né, que é responsável pela nossa sobrevivência, faz com que a gente tenha um impulso de reação às nossas emoções primeiro do que a gente processe aquilo mentalmente, racionalmente, né? Porque para sobreviver a gente precisou agir rápido, né? Em diversos momentos da nossa existência e evolução humana, né? Então não dava para pensar primeiro no que se ia fazer, tinha que reagir a qualquer sinal de perigo à nossa existência, tá? Então por essa razão a emoção ela chega primeiro, por isso que é importante esperar, né? E se você está mais desregulado, se você não tem esse autoconhecimento, se você não acessa as suas questões inconscientes, sua sombra, sua criança interna, isso fica mais difícil, tá? Então você vai só reagindo ali. Então, tudo que está oculto dá um jeito de vir, né, para tua consciência, vem de uma forma ou de outra, ou pelo amor, você pesquisando ali, se cuidando, se entendendo, né, se estudando, ou através de desequilíbrios emocionais, né. A questão é que se você só enterra as suas emoções, se você não olha, se você não tem esse hábito, se você não tem essa intenção, tá? De se elevar, de se entender, de se integrar, se regular as suas emoções quando elas vêm, fica mais difícil, né? É aquilo que a gente estava falando, e vai cada vez mais ficando mais difícil, tá? Quanto menos você se trabalha, mais difícil vai ficando, né? A vida humana. Então, sem que você perceba, o inconsciente ele vai direcionando o seu dia a dia, os seus movimentos, as suas reações, tá? As suas intenções também. O ponto é que não tem como fugir de si mesmo. Você é a única pessoa capaz de lidar com as suas questões inconscientes, com seus processos emocionais, tá? Ninguém mais pode fazer isso por você. E é claro que você pode buscar ajuda para você aprender a fazer isso. Quase ninguém aprendeu, né? Isso, e buscar ajuda, intencionar isso, de querer se melhorar, querer viver melhor, querer realizar os seus sonhos, tá? Já é um grande passo. Enquanto esses conteúdos inconscientes, esses tesouros, esses potenciais, não forem trazidos à consciência, você vai manifestar certos conflitos emocionais com você, com outras pessoas, tá? Às vezes é alguém ali que tem um potencial enorme para criar alguma coisa, né, que faça bem para ele e para as outras pessoas, que traz esse preenchimento emocional, essa alegria de viver, mas vem inconscientemente a sensação de insuficiência, de não dar conta de realizar e sustentar aquilo, de não sustentar a colheita, né, e aí acaba por não fazer, né, veja como é profundo, tá, e às vezes a pessoa nem sabe por que é, mas ela tá reagindo assim. É muito comum as pessoas tentarem se regular através de tela, tá? Então, assim, não faz o processo ali interno, não sabe, né, como se regular também, e aí vai se regular através de quê? Do externo. Tela, tá? Substância química, comida e até briga, tá? Tem gente que, sabe aquelas pessoas que ficam brigando e procurando conflito, elas estão tentando se resolver ali internamente. Estão tentando uma resolução para o conflito delas, tá? De forma, claro, que não é saudável, mas tá tentando, tá?
E isso, essas tentativas de se regular através do externo acontecem porque algo precisa ser entendido, precisa ser trazido à luz, integrado, né? Normalmente é uma necessidade de algo. Isso vem ali com uma carga lá, emocional lá do seu inconsciente, para que você aprenda com aquilo, para que você transcenda essa situação, tá? Então precisa aqui aprender a regular as emoções, né? Entender o que elas querem dizer, porque se você não entende tudo isso, você fica repetindo as situações, que a vida é você mesmo se dando a chance de se trabalhar, tá? Então, é possível sim trabalhar questões conscientes de forma mais amorosa, né? Se você quiser crescer, realizar, conseguindo desenvolver seus potenciais. Por isso que é preciso presença, aterramento, regulação, seguir o caminho do meio que a gente fala, né? Nem no passado, nem no futuro. Embora você vá ali acessar isso, né? O teu passado e o teu futuro de alguma forma, mas de forma consciente, na tua presença, aterrado, aterrada, tá? Para vocês terem uma noção, para realizar magia você precisa estar presente. E magia como uma força, né? Como uma força que eu falo invisível, que é movida e em algum momento vai se tornar visível, né? Vai se materializar ali. E você estando na tua presença, fazendo tudo isso aqui que a gente estava conversando, você consegue sim mudar suas crenças, seus hábitos, se transformar, se realizar, mas precisa ter presença. Esses processos de cura vão te dando ferramentas, novas perspectivas para você ir mudando a sua realidade. Então você vai passar a manifestar situações e pessoas diferentes, tá? E se por alguma razão aquela pessoa ou situação vier parecido para você acontecer novamente, você vai responder de uma forma diferente. Você vai escolher, olha só que maestria, que poder, escolher responder. Como eu vou responder a isso? Você vai passar a escolher e não somente reagir àquilo que te acontece, tá? Então, trazendo a sombra, a dor, a criança interna, né, o que está oculto e inconsciente, à luz, você transforma tudo isso em potencial, né, em algo bom na sua vida, tá bem? Bom, eu espero ter ajudado aqui e até a próxima.